assim seja. Diga amém. Muito bem. 2 Crônicas, capítulo 33. O reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas posições, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então olha para cá. Por que Deus ficou triste com Manassés? Porque Manassés, o que o pai de Manassés, o rei Ezequias, tinha derrubado para servir a Deus, para ser fiel a Deus, Manassés levantou de novo. E ele levou o povo também à idolatria. Levou o povo também, sabe, a adorar a Baal, a adorar os postes ídolos e a adorar também os deuses pagãos. E Manassés, você sabe que o povo, ele segue muito o exemplo do rei. Quem sabia disso? Por isso que tem uma palavra que diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Quem já ouviu essa palavra? Levante a mão. Então, o líder tem um poder muito importante na vida de uma pessoa. O líder é um espelho para a nação, e Manassés era um espelho para a nação. Você vê que ele começou a reinar com 12 anos de idade, era criança ainda, e reinou até 55 anos, ou seja, ele reinou sobre Israel quantos anos? 41 anos, é isso mesmo? Com 53 que ele reinou 41 anos, foi um dos reis que mais ficou no domínio de uma nação de Israel. Então ele estava seguindo maus exemplos. Versículo 4: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém: porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, e adivinhava pelas nuvens. Era agoreiro e praticava o que? Feitiçaria. Travava o que? Com necromantes e feiticeiros. E o que, gente? E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Para o que? Para provocar a ira. O camarada começou a se consultar com agoreiros. Você viu a Bíblia falando aqui? E feiticeiros. Ou seja, ele estava pervertindo Israel. Ele estava levando Israel para a ruína. Ele estava levando o povo para o buraco. E isso levantou em Deus uma ira muito grande contra ele. Deus ficou muito chateado com ele. Imagine, se a pessoa está na frente de um trabalho ou na frente de um reino, o que ela tem que fazer? Dá exemplo. Quem concorda com o bispo? Dá bom testemunho. Porém, não era o caso do rei Manassés.
com o reino do mundo. Ele pegou a casa de Deus, aonde estava o nome do Senhor, e botou lá feiticeiros, botou lá amoreiros, adivinhas, apenas coisas que não prestavam. Ou seja, seguiu um exemplo totalmente errado. Ele não seguiu a linhagem do pai dele, do rei Ezequias. Ele seguiu uma linhagem totalmente errada e foi contra os princípios de Deus. Eu estava falando esse dia para as pessoas que já são os tempos finais. E você tem que entender o seguinte: é tempo de você ter comunhão com Deus. É tempo de você ter vida com Deus. É tempo de você ter um relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com as pessoas, quando eu me refiro ao relacionamento, amizades, levante a mão. Sim ou não? Você também tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que ser amigo de Deus. A Bíblia fala que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque Abraão era um homem de oração. Abraão era um servo fiel. Abraão vivia no caminho correto. Abraão era um homem sincero. E pelo fato dele ser isso, ele foi considerado amigo de Deus. Você sabe que amigo é uma coisa muito particular. Quem concorda comigo? Nós temos muitos colegas, sim ou não? Se eu perguntar quem tem colega, todo mundo vai levantar a mão. Mas amigo é uma coisa muito particular. Amigo é uma pessoa que você bota na tua casa. Quem concorda com o bispo? Que você compartilha os seus segredos, que você compartilha a sua vida. É seu amigo, é uma pessoa de confiança. Agora, por que Abraão alcançou essa graça de Deus? Porque ele era fiel, ele era um homem de oração, ele sempre estava lendo lá a palavra de Deus. Era uma pessoa, sabe, que tinha uma intimidade, um elo, uma aliança com Deus. E é isso que Deus quer que você tenha. Como é que eu faço essa aliança? Quando você ora. Quando você está orando, você está conversando com Deus, você está tendo um diálogo com Deus, você está tendo um relacionamento com Deus. E quando você tem um relacionamento com Deus, Ele também tem um relacionamento com você. Ele atende suas preces, atende suas orações, supre as suas necessidades, as necessidades da tua família. Quem consegue entender o bispo? Faz com as mãos assim, levante a mão. Mas por que, bispo Júnior? Porque a pessoa, ela tem a preocupação de ter essa vida com Deus. Foi ao contrário que Manassés fez. Manassés encheu a igreja de feiticeiro, encheu a igreja de agoreiro, encheu a igreja do que não devia Deus e levantou a ira de Deus. Vamos continuar, versículo 7. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi, de todas as tribos de Israel, porém meu nome. O que, igreja? Mas ele não obedeceu. Ele optou o que? Em ser um homem o que? Em ser um homem errado diante de Deus. Aí ele fala mais aqui: e não removerei mais o pé de Israel e da terra que destinei a seus pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhe tenho o que? O que lhe tenho mandado. Toda a lei, os estatutos, os juízos, dados por intermédio de Moisés. Deus falou que não ia sair, mas se o povo fosse o quê? Se o povo fosse fiel. Enquanto você for fiel, olha para cá, Deus vai ser contigo. Aonde você for, nos seus percursos, nos seus atributos, aonde você for, nas suas empreitadas, enquanto você for com Deus, Deus também vai ser com você. Diga glória a Deus.
Mas quando você deixar de fazer a vontade de Deus, então Deus já não vai ser mais contigo. A pior coisa que tem, pessoal, é quando Deus já não é mais com a pessoa. A oração dela não é ouvida, ela se sente fraca, ela se sente vazia. Quem já sentiu isso alguma vez? Levante a mão. Ela se sente, sabe, para baixo. Por quê? Porque não é Deus que está se afastando. Entenda, fica de pé, pastora. Vamos supor que a pastora é Deus. Um exemplo que eu estou dando. Enquanto eu estiver buscando a Deus, eu estou perto dele. Ele está comigo. Mas quando eu deixar de buscar a Deus, o que acontece? Eu vou me afastando dele. Eu vou me afastando dele. É onde entra o desânimo, é onde entra a tristeza, é onde entra, sabe, aquele sentimento ruim, que você está abandonado, um sentimento de abandono. Obrigado, filho. Mas enquanto você estiver vivo, você está ali com Deus. Você tem a força, você tem a estrutura, você tem a base, você tem o alicerce. Quem consegue entender o bispo, levante a mão. Mas Manassés estava fugindo dos estatutos de Deus, totalmente contrário aos princípios de Deus, totalmente contrário à ideologia que Deus tinha para Israel. E pelo fato dele agir dessa forma, Deus estava triste com ele. Enquanto você estiver firme, Deus vai estar feliz com você. Mas se você pisar na bola, se você deixar de fazer o que agrada a Ele, é onde Ele começa a ficar triste com você. É onde as coisas começam a dar errado. É onde as coisas começam a ir para trás. Ao invés de você progredir, você o quê? Começa a regredir. Começa a ir para trás. Aí diz mais aqui no versículo 9: Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém. Está vendo? Ele levou o pessoal ao erro, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O cativeiro de Manassés e a sua oração. Meu amigo, pode acreditar, todo mundo que se levanta contra Deus se arrebenta todinho. Olha o que aconteceu com ele. Versículo 10: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvido, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais o que? Prenderam Manassés com ganchos e amarraram com cadeias e levaram ele para onde, gente? Para Babilônia. Meu amigo, vai, briga com Deus. Você pode brigar com qualquer um que tem Deus para te salvar. É mentira a verdade do bispo. Mas se você mexer com Deus, meu amigo, você está frito, você está acabado. Ele se levantou contra o Deus dos exércitos. O rei da Síria foi lá, meu irmão, venceu o exército dele e jogou ele dentro de uma jaula. Tem gente que a gente fala para Jesus, de Jesus para ela: vem para a igreja, vamos buscar Deus. Não, nem é o tempo ainda não. Quando Jesus falar, eu vou. Quem ouve as pessoas falar isso aí fora? Quem convida a gente que fala isso para você? Levanta a mão. Quando Deus falar, eu vou. Como se Deus fosse descer do céu, né? Da forma que a pessoa imagina, aquela barba branca, aqueles cabelos longos brancos, né? Aqueles olhos azuis, com aquele cajado. Vem para a igreja. Hã? Você está rindo, né? Deus usa hoje os servos dele para falar com a gente. Usa o pastor, usa o bispo, usa o apóstolo, usa missionário, usa a pastora, usa um obreiro, às vezes usa um irmão da igreja. Ali é Deus falando com você. Deus usou a mula para falar com Balaão. Balaão estava indo diante do anjo que ia matar ele, e a mula não quis ir não. E ele espancou a mula, e Deus deu a condição da mula falar: rapaz, está me espancando por causa de quê? Se eu não sempre te obedeci. Balaão não sempre me obedeceu. Então, rapaz, se eu não fui por aqui, porque tinha um homem com a espada que ia matar você.
Por isso que eu fui por outro caminho. Aí depois Deus falou para o anjo não matar mais Balaão. O anjo foi e apareceu para Balaão, aonde Balaão se ajoelhou e pediu perdão a Deus pelo que tinha feito de errado. Quem entende o vídeo? Manassés foi preso, versículo 12. E ele angustiado suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Tem gente que não vem pelo amor, mas vem o quê? Foi preciso ele passar por essa prova, ser preso pelo inimigo. O maior inimigo de Israel na época era a Síria. Era a Síria nessa época aqui do rei Manassés. Era a Síria, que era o maior exército do mundo. E ele começou a pedir ajuda a Deus. Versículo 13. E fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável com ele. Aí, ó, olha como Deus é misericordioso. Mesmo ele fazendo um montão de besteira, mesmo ele fazendo um montão de, me perdoe a expressão, um montão de coisa errada, Deus ainda foi misericordioso com ele. Deus, gente, é misericordioso comigo, com você, com cada um de nós. Eu não sei o que você fez, eu não sei a sua vida, eu não sei como é que você tem vivido, mas Ele pode perdoar você nessa noite. Ele quer que você recomece tudo do zero. Diga glória a Deus. É como o apóstolo Paulo falou: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz o quê? Ele quer se fazer novo na sua vida, mas é preciso que você seja humilde, se humilhe diante dele e reconheça que sem ele você não é o quê? Aí vamos lá, versículo de número 13 ainda. E atendeu a sua súplica e fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então que reconheceu Manassés que o Senhor era quem? Mas ele não podia ter evitado tudo isso. Tem gente que, me perdoa a expressão, que é cabeçuda. Tem problemas que a gente pode evitá-los, mas a pessoa prefere vir pela dor do que o quê? Do que pelo amor, pô. Foi o caso de Manassés. Fez um montão de besteira, levou um montão de feiticeiro para lá, levou agoureiro, levou a vidente, servindo postes ídolos, botou dentro da igreja um montão de coisa errada. Ele só viu que era errado quando ele foi parar na cadeia, dentro de uma jaula, igual um animal. Não era nem a cadeia, jogar ele numa jaula mesmo. Mas ele se arrependeu e Deus deu a ele uma oportunidade. Como Deus deu uma oportunidade a Manassés, Deus também nessa noite quer te dar uma oportunidade. Para mim não tem jeito, meu irmão, quem te disse isso? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Está escrito. Quem decide seu futuro é Deus. Quem decide sua história é Deus. Quem decide sua vida é Deus. E não importa o que você fez, Deus perdoa você e te recebe do jeito que você é. E Deus deu uma chance para Manassés. E ele reconheceu que o quê? Que o Senhor é Deus, era Deus. Versículo 14. Depois disso edificou o muro de fora a fora da cidade de Davi, ao oriente de no vale e da entrada da porta do peixe. O que? Abrangendo Ofel, e levantou muito alto, e também pôs chefe de militares em todas as cidades e fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Aí, tá vendo? Ele se consertou.
tirou os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda que sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, o que? Seu Deus. Um homem que estava prestes a ir para o inferno se consertou, tirou tudo, mandou os feiticeiros embora, arrancou tudo de errado e voltou como era o quê? Como era antes. Versículo 18: a morte de Manassés. Quanto ao mais de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que está escrito na história dos reis de Israel a sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele, e todo o seu pecado e as suas transgressões, e os lugares onde edificou os altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado para sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Pode fechar sua Bíblia. Está vendo aí? Ele foi salvo. Por que ele foi salvo? Porque ele se arrependeu. Todos têm direito a uma oportunidade. Todos. Eu, você, todo mundo. Você pode começar tudo de novo, mas depende de você. Como Deus deu a chance para Manassés, ele consertou Israel, arrancou tudo de errado: a idolatria, a feitiçaria, os agoreiros, os videntes, e passou a exaltar o nome do Deus de Israel, o Deus dos exércitos, Criador dos céus e da terra. Aleluia, Jesus. Bem forte para ele. Quero fazer uma oração por você. O mesmo Deus que deu uma oportunidade para Manassés, era um rei malvado. Você vê que ele matou os próprios filhos. Quem viu? Quem leu? Ele pegou os filhos dele e deu como sacrifício aos demônios. O camarada era malvado demais. Pegou os 2 príncipes e tacou no fogo as crianças vivas. Sacrificou os demônios. Camarada aprontou, mas passou um deserto, mas se humilhou e se arrependeu, e Deus deu uma chance para ele. Assim como Deus deu uma chance para ele, Deus também te dá uma oportunidade, uma chance nessa noite. Fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero determinar uma bênção na sua vida. Eu quero determinar uma bênção na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus, dá uma oportunidade para essa pessoa. Dê uma chance para ela. Como o Senhor deu para Manassés, que era um homem tão ruim, mas depois reconheceu que só o Senhor é Deus, mais ninguém. Meu maior prazer é estar em tua presença. estar em tua presença, Prostrado aos teus pés, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. eu ouço a sua
derrama tua Shekinah, Senhor, inunda meu ser, os rios deste amor, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, Inunda o meu ser. inunda meu ser, os rios deste amor. Aleluia. Meu maior prazer Estar em tua presença. estar em tua presença, Prostrado aos teus pés. prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a sua voz E sinto o seu mover aqui. eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder é tua unção. Eu levo as minhas mãos e amor. Derrama tua glória. Derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Meu maior prazer Estar em tua presença. estar em tua presença, Prostrado aos teus pés. prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a sua voz. Eu ouço tua voz, E sinto o teu mover aqui. eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder é tua unção. Eu elevo derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os dias desse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os dias desse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor.
o meu ser, diz esse amor, derrama a tua glória, derrama a tua digna, Senhor, inunda o meu ser, diz esse amor. Meu Pai, e é por isso que não queremos seguir o exemplo de Manassés. Ele foi um rei muito ruim, a ponto de matar seus próprios filhos, os príncipes. Meu Deus, para oferecer aos demônios. Mas ele passou uma fase muito difícil da vida dele. Chegaram a colocar ele dentro de uma gaiola, como um animal. E lá ele reconheceu que não existe outro Deus além do Senhor. Ele se arrependeu, o Senhor deu uma chance. O Senhor deu uma oportunidade para ele recomeçar. Dê também nessa noite uma oportunidade para essa pessoa recomeçar. Para que ela venha a partir de hoje escrever uma nova história, um novo projeto, uma nova caminhada da vida dela. Espírito Santo, por favor, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Diga: meu Deus, eu creio que o Senhor já me abençoou. Diga: eu quero ser uma nova geração. Diga: uma nova geração, em nome de Jesus. Diga amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Diga graças a Deus, bem forte para Jesus. As suas palmas, bem forte para Jesus. Vamos lá, batendo palma com alegria. Vamos lá, pessoal. Deus é contigo. Ele quer fazer uma nova geração hoje. Aleluia. Batendo palma. E não passe de nós o teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha sem cumprir. Que não seja preciso, que se levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. que não passe de nós. Que
Bem forte para Jesus, igreja. Graças a Deus. Diga glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus.